bom, Badri, aí? Tudo Tudo bem, bom, meu irmão? Eric? Tudo bem? Tudo bom, pessoal que está assistindo? E vocês aí, como que vocês estão? Aqui tá tudo bem. Tentando levar a quarentena da melhor forma possível, comendo direito, É, porque, né, justamente nesses tempos que a gente tende a desequilibrar os hábitos, né? E é é um justo que a momento. gente tem que tentar regular mais. Exatamente. E aí no teu bairro aí já tá bem silencioso, poucas pessoas na rua, como que tá aí? Aqui tá bem tranquilo, apesar de que é uma rua que tem bastante fluxo de gente, pouco de carro, mas todo dia tem passado gente andando ainda, então a gente vê que a cidade não está totalmente parada mesmo. É verdade, Tem isso é bastante verdade. gente. Aqui hoje o barulho aumentou um pouquinho. Deu a perceber que tem até Uhum. obras aqui na região. Fica até meio com medo, né? Porque por mais que a gente fale, parece que muita gente, lógico, tem muita gente que está trabalhando que nem pode parar, é uma outra questão. Mas tem muita gente que É, parece que não está acreditando o quanto é perigoso, né, meu irmão? é verdade, é verdade. E aí, o que vamos falar ou vamos aqui responder pergunta? Para quem não sabe, eu tá chegando de primeira viagem aí. Desde que eu entrei em quarentena, eu comecei a fazer essas lives. Eu tive essa ideia de fazer desde segunda-feira. Eu estou fazendo agora, eu já estava em quarentena desde semana passada. Mas eu resolvi fazer isso e chamar amigos, amigas, trocar uma ideia, ver justamente isso que a gente está falando, como que está aí, como que vocês estão. Uma forma da gente se conectar, bater um papo, conversar um pouquinho sobre o assunto, obviamente, no momento também. A gente não tem como fugir, tá aí, tá em todo lugar, né? Mas também tem outras coisas para a gente falar aqui. Podem ficar à vontade, perguntar para mim, para o Badri. O Badri trabalha com a gente no Instituto, também é um dos professores do curso. Olha lá, tem gente de Tocantins. Beijo pro pessoal de Uhum. Tocantins. Vão colocando a cidade, de onde vocês falam aí. Madre, já rolou de tudo. Segunda-feira eu falei sozinho. Na terça a gente recebeu o Hiroshi aqui. Ontem a gente Aham. recebeu a Cris, que foi. Ambos foi um super bate-papo, duas figuraças, gente boníssimas. Hoje é você, amanhã é o Sandro, está no domingo, sábado tá para confirmar ainda. Semana que vem já tem outras novidades aí. E o pessoal foi Legal. perguntando, a gente foi falando um pouquinho do que a gente está fazendo, falando bastante sobre rotina, que é uma das coisas mais importantes agora, né? Uhum. Legal, é. Eu estava pensando justamente nisso, nessa questão da rotina, né? E também o quanto quando a gente começa a ficar em casa e se depara com essa nova realidade temporária, a ansiedade pode fazer um tanto a gente perder um pouco a rotina e como isso pode afetar no nosso hábito alimentar e como isso pode gerar influências também na nossa imunidade mesmo, né? Que é uma coisa que hoje em dia está todo mundo preocupado, né? Nossa, e a imunidade e tal. E então a gente observa, por exemplo, muita gente começando a comer em vários horários em que não tem fome. Isso é uma coisa que a gente sempre fala para os pacientes, né? É, No sentido de prestar atenção na fome, o quanto isso é importante, porque a fome é um sinal de que o corpo está preparado para digerir alimento, né? É algo que no dia a dia moderno as pessoas acabam esquecendo, porque tem horário certo, né? Bom, eu tenho que comer naquele horário, porque depois eu não vou ter outro horário para comer, e acaba acontecendo muito isso, e é uma questão de privilégio, infelizmente também, poder escolher o horário de comer, né? Infelizmente é uma questão de classe também, isso é muito triste, mas é. Mas, enfim, quem tem oportunidade, quem tem esse privilégio de poder decidir quando comer, deveria sempre comer com fome, né? A gente sabe disso. E o que acontece nesses momentos das pessoas estarem em casa, nossa, o que que eu vou fazer esse tempo todo em casa, ou então estou trabalhando em casa e tal. A geladeira está ali muito mais acessível, está muito mais fácil. E a pessoa acaba comendo a qualquer momento, né? é, Mesmo sem fome, né? Tanto a coisa de assaltar a geladeira, que acontece de dia, de noite, depende da pessoa, né?
quanto a coisa também de você tá fazendo alguma coisa, tá trabalhando e mastigando algo sem, na verdade, estar concentrado na comida e sem necessariamente ter fome. Isso é um problema, né? Porque nesse caso é muito provável que a digestão não aconteça adequadamente. E a gente sabe que a digestão não acontecendo adequadamente, haverá formação de resíduos desse processo digestivo, né, que a gente chama de AMA. E o problema é que, havendo uma digestão insuficiente ou incompleta ou deficiente de alguma forma, a gente não consegue produzir com a mesma qualidade ojas, que é o nosso conceito no Ayurveda, que corresponde à ideia de imunidade, por exemplo, né? Entre várias coisas que hoje significa, uma delas tem a ver, tem muita relação com imunidade. E hoje, sendo a essência de todos os dhatus, né? Ou seja, de todos os tecidos do corpo, na visão do Ayurveda, é essencial para a manutenção desses próprios dados, é essencial para a manutenção da saúde do corpo e só é formado com qualidade justamente quando a gente se alimenta bem com alimentos de qualidade, né? E também quando a gente tem uma boa digestão. E uma boa digestão depende de muitos fatores, inclusive comer com fome, né? Depende do nosso estado mental no momento da refeição. A gente precisa fazer refeições concentrado na comida. Isso é essencial. E não fazer refeições pensando no coronavírus, pensando, sei lá, pensando em qualquer outra coisa, né? Nos problemas do trabalho. A gente tem que fazer refeições concentrados na comida, para a gente poder digerir bem aquele alimento. Porque a gente não digere bem quando a gente está triste, ansioso. Isso fala até nos clássicos, né, do Ayurveda que a gente estuda, que a gente não vai digerir bem quando a gente tiver com alguma dessas emoções que perturbam a estabilidade da nossa mente. Né? Tanto quando a gente está triste, como também quando a gente está ansioso ou até eufórico. Não é legal, né? Comer de forma estando eufórico, né? E é legal que eu acho que esse pode ser um momento para fazer mais disso, por exemplo, porque o texto fala, você deveria comer acompanhado de pessoas que você ama. E sendo esse um momento que faz muitos de nós terem que ficar em casa, por que não resgatar essa necessidade, né? E a importância desse fato, desse tipo de hábito, na verdade, a importância do hábito de comer perto de pessoas que você ama, porque assim você vai digerir melhor a comida, assim você vai conseguir produzir as estruturas do seu corpo com mais qualidade e assim você vai produzir ojas, né, que é a essência da imunidade com mais qualidade. Então você vai ficar mais saudável e mais com uma imunidade fortalecida, com certeza. Essa é a ideia. Você pensa em algo, Eric, que eu estou deixando para lá? A gente não Deixando pode esquecer que também nesses processos as pessoas vão ficar mais ansiosas e é um outro tipo de controle. E a ansiedade ela tem um duplo papel em relação à alimentação. Ela não só mascara a nossa sensação de quando tem fome ou não, e ela também acelera muitas vezes a nossa vontade de comer em vários horários do dia, picado, besteira, o famoso, sei lá como chama aí, vai na geladeira, come um pouquinho, abre ali, come mais um pouquinho. Então a gente tem que lembrar que tem os dois lados, porque tem também aqueles processos de ansiedade que a pessoa acha que está sem fome nenhuma. Ela tem aquela sensação, não tenho fome. Na verdade, a fome existe. É que aí a ansiedade que está mascarando por são diversas questões que levam a isso, é claro, mas a gente não pode esquecer que a ansiedade, não só a ansiedade, diversas outras questões que acontecem com as nossas mentes e nossas emoções, agora vão, e para muitas pessoas vão ficar maiores e para outras vão ficar menores e outras vão aumentar. Porque a maioria de nós não está acostumado a ficar tanto tempo
preso. E lembrando que tem aquela sensação de saber que você tem que ficar dentro de casa, saber que você não pode sair, saber que você não tem como ajudar, saber que se você sair, você não está ajudando, então você tem que ficar dentro, e aquela sensação ao mesmo tempo de estou preso, não tenho... É uma sensação que todos nós estamos passando, não tem muito nome, então tudo isso também De pode aumentar a impotência, fome. né? Oi? É uma sensação de impotência De mesmo, assim, né? impotência, é. Isso aumenta a fome ou diminui, também é individual isso nas pessoas. Tem gente que eu tenho Sim. certeza que está ouvindo a gente que vai falar aí, tô sem fome nenhuma, não tenho vontade de comer. Ou tem gente falando, tô comendo o dobro do que eu comia antes. A ansiedade ela vai atacar os dois lados, né? Exato, é. E nesse aspecto é bem importante a escuta do corpo, né? Claro que tem gente que naturalmente tem mais consciência corporal e consegue entender facilmente isso, e tem gente que precisa começar a treinar isso, né? O olhar para o que o corpo está dizendo de verdade. Porque aí, como você disse mesmo, isso confunde, né? Então, tem gente que vai sim ficar com mais fome, né? Que esse é o que acontece no corpo da pessoa quando ela passa por alguma situação de ansiedade, talvez, né? Como é o caso. E outras pessoas vão achar que estão com mais fome, mas na verdade não estão. E tem aquelas outras também, né? Que simplesmente vão perder a fome, né? Então, esse grupo, esse segundo grupo tem que prestar bastante atenção, né? Esse grupo que acha que está com mais fome, mas na verdade não está. Porque às vezes é a mente que quer comer, né? Você quer mastigar alguma coisa, você quer... porque isso de alguma forma foi algo que você aprendeu ao longo da vida que ajudava a diminuir a ansiedade, né? Isso é muito comum, né? A gente observa com pacientes, e até quem não trabalha em áreas terapêuticas percebe isso, né? Em si mesmo, nos seus familiares e tal, que a gente acaba aprendendo a descontar na comida, né? Então, a gente aprende que a comida vai satisfazer algum tipo de dificuldade emocional que a gente esteja. E aí que está o problema, né? Porque sem fome a pessoa vai estar comendo. E o texto fala, inclusive, os textos que a gente estuda sobre a Ayurveda falam que as necessidades do corpo sempre têm que ser atendidas. Isso é essencial. Então, se eu tenho fome, eu tenho que comer necessariamente, porque senão eu vou estar depletando meus tecidos, né? Porque senão o Agni, que é o nosso poder digestivo, vai acabar consumindo o próprio corpo. Claro, não vai consumir de uma vez, né? Assim, a gente pode pensar de uma forma meio metafórica, estranha, mas ele vai aos poucos, sim, debilitando os tecidos, se você não come quando tem fome. No entanto, muitas vezes essa coisa de querer comer é só um desejo da mente. E o texto clássico fala justamente que, sendo um desejo da mente, os desejos da mente não precisam necessariamente ser atendidos, não, porque muitas vezes a mente quer umas coisas absurdas, né? A mente, ela sempre fica pulando de um lado para o outro. A mente é muito instável, né? E se a gente tentar satisfazer tudo que a mente quer, a gente vai acabar se metendo em problemas, né? Então a ideia é que as necessidades reais do corpo têm que ser satisfeitas e a gente tem que tentar todo dia ser consciente disso. Claro que nesses momentos de ansiedade fica mais difícil, mas pode também ser justamente um momento de conseguir voltar mais a atenção para isso, né? Um momento em que você tem tempo para prestar atenção nisso, porque isso é super importante, né? O que o nosso corpo realmente precisa. Então, acho que é um momento desafiador nesses dois sentidos, né? No sentido de você ter essas demandas novas da mente e também no sentido de você poder aproveitar isso para observar melhor a mente e o corpo, né? Bom, é praticamente esse exercício de estar consciente do que o corpo precisa e do que a mente precisa tem muito a ver com a prática meditativa mesmo, né?
Então a gente é o que a gente deveria, né? Sempre viver com uma consciência elevada. E viver com consciência elevada significa também estar conectado com a necessidade real do nosso corpo. Afinal, é muito bonito que o Bhagavad Gita fala que no Bhagavad Gita Krishna fala que ele é o Agni, né? Então ele fala que ele tem um capítulo em que ele descreve eu sou o Aushadha, ou seja, eu sou o remédio, eu sou a manteiga e eu sou o Agni. Então é muito bonito, né, que a gente tem aí uma forma de Deus falando que ele é o Agni. Então o Agni é a divindade dentro da gente também. Então o quanto a gente tem que respeitar o nosso Agni, da mesma forma que a gente respeitaria Deus, né? Então, cuidar do Agni é uma forma de devoção, né? É estar conectado com a espiritualidade de uma forma, no meu entender, assim. Eu acho que isso é uma analogia bem legal que a gente pode lembrar que existe nas referências védicas, né? Tem uma pergunta aqui. A primeira pergunta é sobre uma dica de chá para dormir melhor, mas a segunda pergunta dela, logo em seguida, tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Ó. Dá agora sono após almoço, porque estamos em casa e compromete o sono à noite. Ela também pede uma dica de chá para dormir melhor. Mas isso é uma coisa que vai acontecer com muitas pessoas, porque como o nosso gasto de caminhada, de outras coisas está totalmente diferente, a readaptação à quantidade de alimento, ao tipo de alimento também vai acontecer. Né? No Ayurveda, dar sono depois da refeição é porque tem alguma coisa que não está legal. Não é que está errado, não é que você vai ter um problema. Pelo amor de Deus, gente, calma. Porque às vezes o pessoal lê do livro, né? Pelo amor de Deus, você continua, eu vou morrer. Não, não vai não. Por exemplo, quando o pessoal fala Todo mundo vai morrer. Morrer todo mundo vai, não tem jeito. Mas quando o pessoal fala, ai, mas Eric, eu li agora que no Ayurveda fala que mel na água morna. Eu falei, você já usou? Já? Morreu? Não. Relaxa, não é isso também. A gente está falando do alto uso e tudo mais. Então, quando acontece isso, normalmente, pode ser N fatores, né, Badri? Pode ser refeição que não foi digerida passada, o Agni não foi suficiente para a quantidade de alimento, ou o alimento era muito mais pesado que o Agni estava muito mais alto do que a própria comida. Quer dizer, vou refazer. O Agni estava muito mais forte do que a quantidade de alimento, então ele digeriu mais rápido. Isso dá sono também, não acelera, dá sono. Então tem muitos fatores que ela pode ver. Você vê algum mais assim? Alguma outra? Eu acho que bom, primeiro é muito legal ela ter essa percepção, né, do que o corpo dela está pedindo e às vezes esses sinais do corpo indicam justamente que alguma coisa está acontecendo de uma forma insuficiente ou de uma forma que não foi adequada para a realização daquele processo. É o que acontece quando a gente tem sono depois de comer. Como você apontou muito bem, Eric, tem a coisa da quantidade de exercício que a gente fazia antes, né? Isso tem um impacto tremendo. Eu quero dizer antes, para quem está podendo ficar em casa, né? Então, se antes você fazia 1 hora de caminhada por dia e agora você não faz, né? Porque não pode sair de casa e tal, com certeza isso vai mudar o tanto que você fica cansado à noite na hora de descansar. Então, isso perturba o sono de uma forma, com certeza. E aí a gente reforça a importância de todo mundo tentar se exercitar, né, em casa, de alguma forma. Existem, bom, tem vídeos, tutoriais de profissionais super competentes que dá para seguir no Instagram, no YouTube e tal. Isso é bem importante, né? E em todas as áreas, em yoga, calistenia, enfim, cada um tem que achar o que gosta de fazer de exercício. Claro, maneirar para não fazer em excesso, porque na Ayurveda tem esse conceito também, né? E que no Ocidente acaba sendo meio que... muita gente não presta atenção nisso no Ocidente, isso que eu quero dizer, né? No sentido de muita gente acabar fazendo exercício em excesso, isso também prejudicar o corpo. E, gente, veja, o que a gente está falando não é nem aquele conceito do que no texto fala que a gente deve fazer atividade física até suar a testa.
Esse é um conceito antigo que a gente tem que levar em consideração que na época eles eram muito mais trabalhadores braçais do que hoje em dia. E é claro, a atividade física naquela época tinha que ser pouca, porque na maioria das vezes a pessoa estaria roçando, estaria caminhando entre vilarejos, em cima. Não, tem milhares de coisas, vocês sabem como era há 2000 anos atrás, claro. O que o Mário está falando é o exagero do exagero mesmo que o pessoal faz hoje em dia. Não é nem fazer atividade física até suar Uhum. ali, não. É o exagero. Eu mesmo conto em sala de aula que eu já vi o pessoal, tipo, levantando peso até desmaiar. Eu não entendo por quê, não tem nem lógica isso. É lógico que eu estou Claro. exagerando aqui, mas é uma realidade que também existe. É. Isso Eu faz já muito mal vi, para a né? saúde. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu nadava num ginásio de esportes perto de casa. E tinha um pessoal que levava muito legal, que levavam a sério. Claro, claro. Mas, mas tinha alguns colegas meus que eu acho que tinha uma pressão muito forte de competição. Então, quando tinha testes, assim, eles chamavam de tiro, né? Quando você ia fazer na maior velocidade possível, 50 metros e tal. Eu já vi colegas fazerem nadar esse tanto e chegar na outra beira da piscina e vomitar, né? Então, isso é com certeza um sinal de exercício em quantidade excessiva. E é claro, eu imagino que estando em casa, dificilmente alguém vai fazer exercício na quantidade excessiva, mas é sempre bom lembrar que existe o excesso, que a gente quer evitar o excesso. Inclusive, fazer exercício é algo que vai ser legal para estimular a fome, É. né? Então, é muito bom fazer exercício, claro, de barriga vazia, a gente não quer fazer exercício logo depois de comer, né? Também não quer fazer quando está com sinais de fome manifestas, né? Mas fazer exercício vai ser muito bom para estimular a fome. E a gente estava E falando do não pode sono depois esquecer de que o comer, né? exercício, não pode esquecer que o exercício é muito bom para ansiedade para o pessoal também, né? Exato, exato, exato. E o exercício nesse momento vai ser um ótimo auxílio para lidar com essa ansiedade de, opa, essa nova realidade que eu tenho de ficar em casa e tal, né? Então, exercício diário é um grande aliado nesse momento, né? E especialmente se você pode se exercitar entre 6 e 10 da manhã. O Dr. Partha Sarathy, que a gente sempre recebe aqui no Brasil, ele frisou muito isso numa das últimas aulas que a gente teve com ele, no sentido de que entre 6 e 10 da manhã é o horário kapha da Uhum. manhã. Então, é o melhor horário para você fazer exercício sem que esse exercício acabe depletando, acabe fazendo você perder estrutura, perder força dos tecidos mesmo. Então, o melhor horário, porque o horário kapha é o horário em que o kapha é o dosha naturalmente anabólico, né? O dosha que naturalmente constrói corpo. Então, é o melhor horário para fazer exercício, entre 6 e 10 da manhã. E, bom, alguém poderia pensar, e entre 6 e 10 da noite? Aí não é tão legal, apesar de ser horário kapha também, porque já é noite. E se a gente quer, e aí emenda na pergunta da colega também, se a gente quer ter uma boa qualidade de sono à noite, é muito interessante que no período noturno, quando o sol já caiu, a gente comece a diminuir o nível de rajas das atividades, das coisas que a gente faz, né? Então, quando a gente fala de rajas, são as coisas do modo da atividade, o modo da paixão, as coisas muito movimentadas. Então, para quem não conhece esse conceito, existem 3 gunas. Isso faz parte do Samkhya, isso permeia todo o conhecimento védico. Então, quem é do yoga, por exemplo, já deve ter ouvido falar disso, por exemplo, né? Quem estuda astrologia védica já conhece isso, com certeza. Então, esses 3 gunas, essas 3 qualidades, regem tudo que existe no universo. Esses 3 gunas são sattva, que é o modo do equilíbrio, o modo da clareza, às vezes traduzido como modo da bondade. Rajas, que é o modo da atividade, do dinamismo, da criatividade, e às vezes traduzido também como modo da paixão, em algumas versões do Bhagavad Gita, por exemplo. E aí tem tamas, que é o modo da inércia, da letargia,
às vezes traduzido como modo da ignorância, mas eu colocaria entre aspas, para a gente não colocar um rótulo muito negativo sobre rádios, porque sobre tamas, porque a gente também precisa dele. É. Se a gente não Então, dorme, né? a gente não dorme, exatamente. E É, é disso que a gente está falando. Porque a natureza, né, de forma muito misericordiosa, colocou já essas qualidades muito bem distribuídas nos ciclos nos quais ela opera e nos ciclos nos quais o nosso corpo funciona. Então, o dia é muito cheio de rádias, de modo da atividade. Então, nós, seres humanos, temos vontade de fazer coisas de dia. E a noite é mais cheia de tamas, o modo da inércia. E isso induz na gente a vontade de dormir. Tanto que todo mundo que já teve a oportunidade de estar num lugar mais isolado, mais longe da cidade, né, de vou passar um fim de semana no campo, ou geralmente um feriado prolongado, um tempo maior do que um fim de semana. Você começa a perceber que o sol cai e você já tem vontade de dormir mais cedo, porque é assim que o corpo humano funciona naturalmente. Então a gente é um animal diurno, né? Então, o que a gente faz na cidade que faz tanto mal para esse ciclo é que a gente acaba invertendo as coisas e à noite coloca um monte de atividades radiásicas, atividades que estimulam a mente. Então, essa é uma dica que eu daria para quem quer ter um sono de mais qualidade, por exemplo. Tentar evitar ao máximo coisas que estimulem demais a mente à noite. E é algo que você percebe muito rápido, o efeito disso, né? Então, a noite não é um horário para você colocar grande parte do seu trabalho, ou então grande parte do seu estudo. Se você, claro, isso é uma questão também de privilégio, infelizmente. claro. Nem todo mundo pode fazer isso, né? É um luxo, de uma certa forma. Tem gente que não tem o que fazer. A gente atende pacientes muitas vezes, meu trabalho é à noite, por exemplo. Nesse caso, a gente vai adaptar, claro, né, quando dentro de uma consulta de Ayurveda, para mitigar os efeitos disso. Mas, idealmente, tendo possibilidade de escolha, a gente não quer colocar atividades que estimulem demais a mente à noite. Isso inclui exercício físico, por isso que é melhor fazer exercício de manhã do que à noite, né? Então, isso é uma parte da resposta do que a colega tinha perguntado sobre sono. E sobre ter sono depois do almoço, é o que a gente já estava comentando, né, Eric, que tem muito a ver com o fato de talvez até a Estela falou, principalmente evitar o celular, né? É verdade, Estela. Tem muito isso, né? De deitar na cama e ficar com aquela luz ligada na cara. Com certeza, essa luz na cara não ajuda a dormir. E existe muita gente, né? Nossa, eu não consigo dormir, aí eu ligo o celular e fico vendo o celular. Vai ser pior. A pessoa vai ter mais dificuldade ainda, né? E sobre depois do almoço, aquele sono que pode dar é um sinal, geralmente, de que o Agni talvez não esteja tão forte. Agni, eu quero dizer, o nosso poder digestivo. A gente chama de Agni no Ayurveda. Muito bonito porque Agni significa fogo. E a gente pode pensar nas qualidades do fogo associadas a esse poder digestivo. Então, se ele é fogo, eu não quero apagar o fogo jogando coisas geladas, jogando bebida gelada em cima dele, por exemplo. Então, isso é um conceito básico de cuidado do Agni, por exemplo. Então, ter sono depois de comer significa ou que o Agni talvez esteja um pouco fraco, ou que você fez alguma coisa durante a refeição que deixou ele um pouco fraco, ou, por exemplo, que você comeu um pouco demais, né? E aí a gente pode pensar em várias possibilidades. Bom, comer a mais do que a gente pode é algo que sempre vai sobrecarregar o nosso poder digestivo, então a gente tem que ser bem consciente disso, esse é um ponto. Outro ponto tem a ver com a qualidade da comida, no sentido da qualidade dos ingredientes. Claro que quem tem privilégio de poder comprar orgânicos deveria fazer isso, tá? Até porque a gente vive num momento
em que só no passado centenas de novos agrotóxicos foram liberados para o uso no país, né? Então, é uma preocupação que todo mundo deveria ter, todo mundo que tem esse privilégio, porque infelizmente comer comida sem veneno é um privilégio. E eu gosto de pensar muito que quem tem determinados privilégios tem de uma. Eu gosto de pensar isso para mim assim, né? Por exemplo, que eu tenho que ter consciência dos meus privilégios e fazer um uso consciente deles, porque isso é uma forma de respeitar todo mundo que não tem esse privilégio. Então, se eu tenho o privilégio de comer alimento orgânico, por exemplo, eu tenho que fazer um uso consciente desse privilégio, de forma a respeitar, inclusive, quem não tem esse privilégio. Bom, então tem a ver com a qualidade do alimento, o nosso poder de digestão, né? O quanto a gente vai conseguir digerir ou não. E tem a ver com outras qualidades que os textos clássicos de Ayurveda falam, que tem a ver, por exemplo, que o alimento deveria ter os 6 sabores com predominância do sabor doce. Quando eu falo do sabor doce, a gente quer dizer alimentos como o arroz, os cereais em geral têm sabor doce, predominantemente, né? Tem Travou? outros sabores também. Oi? Voltou, voltou. Não, é que travou por Ah, um tinha, segundinho, aí tinha você ficou travado o paradinho e som. voltou. O seu travou rapidinho e voltou. Assim. Aí eu falei, travou, aí você já voltou. Legal. Que foi a última coisa que apareceu, então, Eric? Falei do Você doce. estava falando ah, do alimento e o Agni. Ai, peraí. É Legal, legal. o alimento de boa qualidade, como ele ajuda o Agni. E essa é uma pergunta Ah, que eu te legal. faço, né? Que as pessoas podem perguntar. Tem algumas perguntas, mas eu vou complementar numa pergunta para ti. O que vai acontecer agora com as pessoas ficando mais em casa é por um tempo, infelizmente, algumas regiões e algumas pessoas não vão ter acesso tão fácil a alimentos mais frescos, a gente sabe disso. Sei que tem muito local entregando em casa, tem tudo isso, que maravilha, mas a gente sabe que não é a realidade para com todos. E aí, obviamente, o acne vai diminuir das pessoas, vão comer mais coisas secas, pré-prontas, o que tudo bem também. No momento como esse, é o que tem. E você acha que o uso de especiarias ajuda nesse É, caso? isso é um ponto ótimo. As especiarias com certeza vão ajudar na digestão, né? Então, além de a gente tentar seguir as regras básicas de alimentação, como o que a gente estava falando, sobre alimento com predominância do sabor doce. Quando eu falo de doce, eu não quero dizer que tem que comer Isso. chocolate em toda É isso que você refeição, estava né? falando, exatamente. Lembrou do ponto. Quando a gente fala de sabor doce, a gente está falando de cereais que têm o sabor doce predominantemente, né? Os tubérculos têm o sabor doce predominantemente, por exemplo, tudo isso. Então, esse é o sabor que tem que predominar nas refeições, isso é uma regra da alimentação. E claro, sempre que a gente não consegue seguir totalmente todas as regras, e é muito difícil seguir todas as regras, né? Porque tem muitas. Ou até no dia a dia, mesmo alguém que come muito bem, deveria fazer uso de especiarias na comida. Porque as especiarias, o Dr. Vassantilade também fala bastante isso, que elas têm qualidades similares às do Agni, porque o Agni é fragrante e as especiarias também são. Então elas tendem a estimular o Agni, né? Muitas delas têm potência quente também, a gente chama de Ushna Víria. Outras não necessariamente têm potência quente, mas acabam tendo um poder especial de estimular o Agni. E quando a gente fala de especiarias, como a Luciana perguntou, né, que especiarias? Pode ser especiarias que a gente usa tradicionalmente no Brasil, por exemplo, como o alho. O alho é uma especiaria que é usada muito aqui e é ótima para estimular a digestão, por exemplo, né? E a gente tem o costume justo de dar uma salteada no alho antes e aí cozinhar o alimento. Isso ajuda na digestão, com certeza. Se você quiser também experimentar outras especiarias, isso vai ajudar muito na digestão também. Então você pode colocar gengibre, tanto seco como fresco. Eu costumo recomendar mais o seco para uso mais constante do que o fresco.
a cúrcuma, o cardamomo, a noz moscada, o feno-grego, a mostarda, até o cravo, diversos tipos de pimenta. Todas essas especiarias estimulam o funcionamento do acne e melhoram a digestão. E com isso podem até ajudar a não ter aquele sono depois de comer. Então é muito útil, por exemplo, alguém que costuma ter algum sintoma de indigestão, né? Ou, poxa, depois de comer eu fico cansada, ou depois de comer me dá gases, me dá inchaços. É muito útil para essas pessoas colocar um pouco mais de especiaria na comida, que vai fazer muita diferença. O coentro é uma especiaria que eu gosto muito, o cominho também maravilhoso, e assim por Fala que são, diante. eu costumo falar que são as 5 especiarias básicas: Ah, açafrão, gengibre, coentro, cominho e erva doce. Você tendo essas 5 em casa, 5, é, ó, 5 básicas: açafrão, gengibre, coentro, cominho e erva doce. Você tem, exato. você tem muita coisa já, muita coisa. É que às vezes a gente quer muito, né? A gente que tem uma parede É, de temperos, a gente não usa nem um terço daquilo. Tendo essas 5, já resolveria. Bad, eu até fixei um. Desculpa, eu vou antes de eu perder aqui o ensejo, uma pessoa colocou aqui, eu não sei o nome dele, G.Quiedes, eu até deixei fixado para vocês é o olharem. Gustavo. Isso é um projeto muito legal, que realmente ele tem razão, que é um aplicativo chamado Comida Invisível. Ele explica aqui, ele é um aplicativo de doação de alimentos, não necessariamente para pessoas carentes, mas evitando assim desperdício, principalmente para pequenos produtores. Se vocês não conhecem, é muito legal. Eu vou deixar até fixado aí. Eu acho que fica fixado para todo mundo ver, né? Vocês podem ver aí a dica do G.Kietz. E eu não sei seu nome, desculpa. Eu não sei se esse é o seu nome também. Eu só estou lendo ali o que está escrito. É E Gustavo, Eric. é o Gustavo? Então, É Gustavo, o Gustavo. fica a dica do Gustavo aí pra gente e é muito importante. É um aplicativo bem bacana mesmo. Divulguem esse aplicativo. Eu vou até aproveitar. Ainda bem que ele lembrou, eu vou divulgar também no Naradeva, que é um momento legal para esse aplicativo fazer parte, né? Da vida Legal, da boa galera. ideia. Estão Boa perguntando aqui ideia. por que a gente recomenda o mais fresco. Ah, bom, porque eu costumo fazer essa predileção, né? Justamente porque, de acordo com a descrição do gengibre nos textos clássicos, se observa que tem uma diferenciação muito grande entre propriedades do gengibre fresco e do gengibre seco. Tanto que eles têm nomes diferentes, né? A gente chama o gengibre seco de Shunti e o gengibre fresco de Ardrak. E eles têm propriedades diferentes. O gengibre fresco acaba tendo algumas contraindicações, segundo os textos, e por causa disso, para um uso mais regular, diário ou rotineiro, eu costumo preferir e eu costumo recomendar para pacientes mais o seco. Mas é claro que em Ayurveda tudo depende. É, Tudo depende do caso. Para algumas pessoas, o fresco vai ser muito melhor, né? Então, isso tudo depende de toda a análise do contexto da pessoa, né? Se for dentro de uma consulta, né? Se a gente estiver falando de uma pessoa em tratamento de Ayurveda, a gente vai fazer toda essa análise, com certeza. Mas para o uso diário, você pode, claro, ter os dois em casa, sem problema. Eu só evitaria usar o fresco todo dia. Eu gosto de evitar isso, o fresco. Mas o seco, maravilhoso. Eu gosto de usar todo dia. Muito bom. bom, ó, a gente tem 12 minutos só de live e o Instagram não está avisando mais. Caso a gente se perca e caia aqui, se a gente não terminar antes, a gente volta só para se despedir de vocês, tá? Porque antigamente o Instagram avisava, e eu acho que por causa do excesso de pessoas fazendo lives, ele não só não está mais avisando, como não está mais salvando a live. Então a gente está colocando as lives depois no Instagram, só que a gente está demorando mais tempo, porque a gente está tendo que usar um outro aplicativo para poder puxar as lives, infelizmente, tá bom? Então a gente está demorando um pouquinho mais. Antigamente era mais fácil, era só baixar e subir direto do mesmo telefone. Agora, não, algum motivo, eles tiraram isso. Deve ser pelo excesso de pessoas. Vamos ver, tem mais alguma perguntinha? Senão a gente. Ah, e o pessoal do Chile aqui, ó. Olá, Eric Badri, tenho o privilégio
de conseguir minhas verduras e frutas. Como são muitas, prefiro... fermento a verdura e faço bebidas probióticas com a fruta. É uma outra alternativa também. Que boa ideia. Que boa ideia. E alimentos fermentados são muito bons para o acne também, né? Além de estimularem o nosso poder digestivo, eles são mais fáceis de digerir. Muito legal. E lembrem... Justamente porque alguém começou a digerir ele para você antes, né? A bactéria Exatamente. começou a digerir. E lembrem de uma questão importante sobre os fermentados. Eu amo, a gente usa aqui pra caramba, tá lá. Agora ganhei um fermentado de bambu, maravilhoso, lá da Ecovila que o Hiroshi faz, do coração do bambu, né? Comer o bambu fermentadinho. Tem várias formas. Mas uma coisa que eu reparei nos últimos 2, 3 anos, com o aumento, e ficou famoso, as famosas kombuchas, kefir, aí tem vários, né? E o pessoal começou a vender. Eu também vi também muitas pessoas reclamando de hiperacidez, uma acidez muito forte, porque os fermentados em demasia, eles podem causar isso, claro, eles aumentam o que nós chamamos de pita. Então tome muito cuidado com o exagero também. E o exagero não tem uma quantidade, é a sua quantidade. Você vai ter que tomar e ingerir, vai vendo as quantidades, né, o que é melhor para você. Como você vê a acidez? Às vezes dá afta, às vezes dá diarreia, mau hálito, refluxo, queimação é meio óbvio, a gente não precisa falar. Né? Mas gases também muito fétido, pode estar tendo uma alteração ali no pH. Então é só tomar um cuidadinho e no outro dia comer um pouquinho menos ou ingerir ali dentro do que tiver ali dentro do possível, né? Tem mais nenhuma pergunta? O pessoal está colocando aqui. Falando noz moscada dá sono, ele é levemente narcótico, né? Boa ideia. Para a colega que falou que tinha dificuldade de dormir, a Uma noz coisa que moscada vai ser muito boa. cuidado só com a quantidade, porque ela realmente... Ela não é narcótica. Quando a gente fala narcótico, o pessoal imagina que o pessoal vai estar usando uma droga e vai desmaiar. Não é isso. Para uma criança, pode. Então tem que tomar cuidado. Para um adulto, tomar um cuidado só, né? Não vai ralar uma noz moscada inteira. Você nem vai conseguir tomar o chá. Tem os exagerados. Verdade. Então O vamos Eric finalizar. pode falar. Fala. Que horas são? Já está na hora de terminar? Eu pensei Falta em 8 passar uma. minutos. É contigo. Eu pensei em passar, já que a gente estava falando de fermentado, Claro. é que foi muito útil para mim, por exemplo, eu gosto muito de usar. Eu pensei em passar rapidinho uma receita de iogurte de Rejuvelac, por exemplo. Mete bala aí, É pode bem passar. fácil. Legal. Então, bom, eu achei muito útil porque é muito prático. E para esses dias que a gente está em casa, tem muita gente que fica em dúvida no café da manhã. Eu acho que café da manhã eu acho que é a refeição que as pessoas mais têm dúvida, geralmente, pelo menos o que eu vejo no meu dia a dia, trabalho com Ayurveda. E o iogurte de Rejuvelac é um tipo de preparação vegana que é um alimento fermentado, que vai conter cereais, vai conter bactérias boas para o seu intestino, então ele é um ótimo probiótico e, além disso, você pode misturar fruta sem problema, tá? Porque geralmente com iogurte normal, iogurte de leite, a gente não pode misturar fruta, a gente não quer misturar fruta com leite e nem fruta com iogurte, não é legal porque é um tipo de combinação incompatível, o que significa que vai demandar muito poder digestivo de você, vai ser difícil para digerir aquilo, né? Então, geralmente a gente prefere, se for misturar fruta com algum iogurte, que seja um iogurte vegano, um iogurte feito só com alimento, com coisas vegetais. Então, o iogurte de Rejuvelac é algo que eu gostei muito. Eu vou falar então, Elizabeth. Você primeiro tem que fazer o Rejuvelac, que eles chamam. Eu acho engraçado esse nome, mas tudo bem. Você pega, eu vou ensinar o mais simples, mas depois vocês podem se aventurar pela internet, tem 1000 receitas diferentes de Rejuvelac. Pelo que eu entendo, eu não sou um profundo estudioso de Rejuvelac, mas pelo que eu entendo, o Rejuvelac é a água fermentada de algum cereal, tá? Então, os cereais com água podem produzir Rejuvelac, cada um tem um método certo. Eu vou te falar o mais simples, o mais fácil, que na minha opinião é o mais fácil, é o de quinoa. Então, eu costumo pegar 3 colheres de sopa de quinoa e colocar em um copo de água. Isso eu costumo fazer dentro de um vidro fechado, para não atrair aquele mosquitinho da fruta, aquela mosquinha drosófila e tal.
Então deixa isso por umas 6 a 8 horas. Água com quinoa só. Deixou. Você vai ver que forma um monte de bolinhas. Então aquilo já é fermentado, já começou o processo de fermentação. Aquilo já é um Rejuvelac. Então você faz o quê? Com aquela aguinha cheia de bolinhas, cheia de bactérias boas, então aquilo é um ótimo probiótico. Só que é ruim, não tem tanta graça de tomar. Tem gente que gosta, tudo bem. Eu não acho muita graça em tomar aquilo. Então o que você pode fazer? Você bate aquela aguinha com alguma coisa que faz leite vegetal. Pode ser aveia, amêndoa, coco, o que você gosta, né? E que você já comprou para ter na sua quarentena. Então, você bate com alguma coisa que faz leite vegetal e deixa fermentando mais um tempo. Você pode deixar 12 horas, 24 horas, 48 horas. Eu já deixei 3 dias e ficou bom. Então, depende muito do gosto, né? E de como o Eric falou, cada um tem que maneirar o tanto de fermentado que pode consumir ou não, né? Então, beleza, você deixou aquilo fermentando mais. A quinoa você separou e você pode aproveitar mais uma vez, ou às vezes até mais 2 vezes, para fazer mais Rejuvelac. Mas aqui, então, você tem batido o cereal, tipo o arroz, pode ser leite de arroz, pode ser leite de coco, leite de aveia, batido com aquela aguinha, e você deixa fermentando. Depois, no final, você acrescenta alguma fruta. Então, com mamão vai ser muito legal. Eu gosto de fazer com mamão e pasta de amendoim, fica uma delícia. Eu acho que é a combinação mais gostosa que existe. Fica gostoso com banana com tahine também fica bom. Então você pode colocar o que você quiser aí. E para o intestino funcionar bem vai ser muito bom. Né? Alguém até perguntou, será que é bom para o síndrome intestino irritável? Bom, a gente teria que considerar muitos fatores, né, para entender se para aquela pessoa com aquele desequilíbrio isso vai ser bom. Então, isso envolve uma análise complexa dentro do entendimento do Ayurveda, mas, em geral, esse tipo de alimento fermentado ajuda na saúde do intestino. Tá? É isso que eu responderia, Daniela. Desculpa eu não poder te dar uma resposta assim, muito precisa se para alguém que você conhece que tem síndrome do intestino irritável vai servir exatamente. Não sei, porque tem muita coisa a se considerar. Né? Mas, em geral, esse é um tipo de preparação que ajuda na saúde do intestino. Então, para quem tem constipação, né? Nossa, eu fico ansiosa ou fico ansioso e me prende o intestino. Então, essa é uma coisa ótima a se tentar, né? Usar um alimento fermentado todo dia, por exemplo. É isso, Eric. Ah, que bom. Não, que bom. Então a gente faz assim, pessoal. Se vocês quiserem ouvir de novo, não dá para ficar repetindo na live. Ela vai estar amanhã, provavelmente, ela já vai estar tanto no IGTV do Instagram quanto no YouTube. A gente está colocando nos dois locais de novo, tá? O intestino irritável você já respondeu, só com quinoa. Ele falou que pode ser qualquer tipo de cereal, né? Existem várias A princípio, receitas. vários cereais podem fazer Rejuvelac, mas cada um tem uma regra específica. Tem alguns Ah, cereais que você coloca na água, boa, depois tem que descartar a água e aí boa. botar uma água nova. Por isso que eu falei da quinoa, porque ela é a mais fácil. Você bota a Ótimo, água e deixa 6 a 8 horas e aquela aguinha já virou Rejuvelac. Aí ótimo. você pode já usar aquela aguinha para bater um leite vegetal e deixar fermentando. Então, mas poderia ser com outros cereais, sim, mas tem que ver direitinho a regra de cada cereal. Beleza. Badre, vamos terminar, porque senão vai cair qualquer minuto. Pelo menos a gente Pronto. termina e fica redondinho o vídeo. Obrigado, meu Sim. irmão, por Eu que se agradeço, dedicar Eric. aí. Obrigado a Fico todo mundo feliz, que está todo mundo assistiu. bem, está todo mundo na paz. O Badre está atendendo online, todo o Naradeva Shala estão atendendo online também. Eu, Sabrina, Badre, Kamala. Então entra no site, entre em contato com a gente, caso vocês queiram alguma coisa aí, a gente está trabalhando, tá bom? Estamos trabalhando aí firme e forte. Hoje eu estou soltando um podcast justamente falando sobre trabalho online. Então, depois eu vou estar anunciando em todos os locais. Mudou, gente. Agora a gente tem que mudar a nossa cabeça também. Tá bom? Um grande abraço, Badri. Obrigado por Obrigado, tudo. Eric. Abraço. E como eu estou terminando todas as lives, sempre lembre o que a gente está aprendendo com tudo isso que está acontecendo. Um grande abraço. Pensem sobre isso e meditem. Namastê. Tchau, gente. Um bom dia para Namastê. vocês. Obrigado a todo mundo, gente. Tchau, tchau.